Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma forma silenciosa que existe da gente acabar desaparecendo. Quem nós somos, a nossa personalidade, não. Não é só quando alguém nos abandona ou quando alguém nos deixa, mas quando a gente acaba fazendo isso com a gente. Pouco a pouco a gente começa a se afastar de quem somos de verdade e do que a gente acredita. E aí a gente faz pequenos ajustes no começo para tentar agradar, a gente acaba evitando, né, dizer o que a gente pensa para a gente não incomodar os outros, ou criar algum debate, né, com as nossas opiniões, algum conflito. A gente acaba aceitando também algumas críticas sem questionar. Adapta o nosso jeito, a nossa opinião, as nossas escolhas. E isso tudo parece até muito pequeno para ser percebido, mas aos poucos a gente vai se moldando, né, na expectativa dos outros. Até que um dia você começa a se sentir estranha, né? Começa a sentir uma sensação estranha. É como se você não estivesse vivendo a própria vida. É como se você não reconhecesse mais a vida que você construiu. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, eu sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E se esse conteúdo te interessa, clica aqui embaixo, já me siga e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vamos para o conteúdo? O ser humano ele precisa de pertencimento e isso é natural. Mas existe uma linha muito delicada que é entre conviver e se adaptar. E principalmente tentar se moldar para caber nas expectativas de todo mundo. Quando a gente começa, né, a fazer muitas adaptações, muitas mudanças, né, mudar quem somos para caber nas expectativas dos outros, algo perigoso acaba acontecendo, né? Que é aquela sensação de perder um pouco a nossa identidade e se sentir um pouco vulnerável, frágil, né, com aquela sensação de que qualquer opinião que me derem eu vou seguir porque eu não tenho a minha própria mesmo. Então, nesse contexto, o nosso senso de identidade fica fragilizado. E aí surge essa sensação estranha, né, de mesmo que rodeado de pessoas, você se sinta inadequado, né, se sinta desconfortável, deslocado. Não sinta que você realmente pertence a lugar nenhum. E aí a real situação é, a pessoa que está em você não é exatamente uma pessoa que você construiu, mas é uma pessoa que foi se fragmentando para caber na realidade dos contextos, a qual ela estava sendo inserida. Nesse vídeo eu quero fortalecer a sua identidade e te contar 5 coisas que você pode fazer para você não se perder de você mesma. E não se preocupe, Sabrina, olha, eu já me perdi. Fica até o final desse vídeo para ver se algumas dessas estratégias você pode utilizar para que você possa resgatar a sua identidade e seu senso de pertencimento. Bom, o primeiro ponto é você observar quando você começa a se editar demais, a performar demais em determinados contextos. A gente vai se adaptando a em alguns relacionamentos, mas a gente não se anula totalmente, né? A gente entende, tem ali o senso, né, de que a gente não pode mudar tudo. A primeira forma de você perceber se você está se editando demais é você observar se você se censura. Nossa, para que você vai usar essa roupa? Nossa, por que você está falando assim? Nossa, por que você vai chamar fulana? É a estratégia aí de você se observar que você está se editando. O segundo ponto é pensar antes de falar. Você fica remoendo na sua cabeça: "Será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que o que que essa pessoa vai achar de mim? Será que essa pessoa vai se afastar de mim quando eu falar isso?", né. É uma estratégia de você se polir, se podar. E aí nem você é honesto também, verdade e honestidade também, né, pedaço de tijolo pra gente tacar na cabeça de ninguém não, né. A gente tem que sim ponderar, mas muitas das vezes a gente acaba ponderando demais e acaba nem falando, né, porque a gente tem receio. E aí aconteceu já algumas situações onde você pegou e falou assim: "Poxa, eu ia te falar isso". E a pessoa: "Mas por que que você não falou?". "Ah, não tive coragem", né. Quantas vezes? E aí eu não estou falando só em relacionamento, seja de namoro, de amizade, até mesmo no trabalho, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente pensa várias vezes antes de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, tanto pelo que os outros vai achar da gente, mas também por como aquela fala da gente vai, nos expor também. O próximo ponto é evitar discordar. A gente evita discordar justamente porque a gente não quer ser visto como uma pessoa difícil, né. Então a gente vai se adaptando para concordar com todo mundo. E aí cria inconscientemente uma ideia de que a gente não tem ideias estabelecidas. A gente não tem as nossas próprias convicções. E isso é prejudicial para a gente a longo prazo. O próximo ponto é você evitar mostrar quem você é de verdade, né. Talvez os seus gostos, talvez a sua maneira de se falar, de quem às vezes você se falar que gosta de fulano, você vai: "Ai, você não está no grupo, ninguém gosta dessa pessoa". Aí você evita falar os seus gostos, o que você faz, você só vai abrindo a boca para falar o que é conveniente ali para os outros, né. E aí você vai se polindo, se podando, consequentemente você vai talvez até diminuindo a sua comunicação, porque você vai fazendo o que a gente falou, né, evitando, pensa no que falar, mas a gente acaba não falando, não reproduzindo.
reagindo, se censura demais, então todo esse processo ele acaba, te prejudicando muito, né, e fazendo com que aos poucos a sua identidade, quem você é de verdade desapareça. Quando a gente começa a fazer esse processo, existe uma outra questão que passa, né, a acontecer, essa hipervigilância emocional, porque eu preciso conter minhas emoções o tempo todo, eu preciso me censurar, eu preciso me vigiar para que eu não saia da performance, né, então eu vou me editando o máximo que eu puder para que eu não saia do que eu estou performando. Aquela pessoa mais contida, às vezes você nem é, às vezes você é engraçado, você é espontâneo, mas você aprendeu a polir, a se podar para poder caber nesses ambientes. E isso não é respeitoso com você, isso não te acolhe, e isso só te torna um escravo das expectativas alheias, né, dos outros. E aí você vai buscando mais a validação, mais o perfeccionismo, performar mais e mais e mais e mais, até você ser só um personagem e nem saber quem você é de verdade. Então, essa busca por ser aceito acaba fazendo com que você fique vigilante emocionalmente, isso te esgota também, né. Isso também traz um cansaço, uma fadiga emocional. Vamos para o próximo tópico? O segundo ponto é você observar as suas adaptações versus as suas anulações. É claro, gente, todo relacionamento vai, exigir que a gente se adapte, né, se adapte à rotina, se adapte à dinâmica entre o casal, mas não que você se anule totalmente, né. O relacionamento ele serve como uma ponte para que vocês juntos façam adaptações e não apagamentos. Eu não posso apagar totalmente o que o outro é para poder ele se adequar ao que eu idealizo. Isso não é correto, né. Se eu comecei a gostar daquela pessoa, por quem ela é, ela precisa me mostrar quem ela é totalmente. Não eu ir lá e fazer algumas edições, algumas configurações, como se fosse um grande perfil instagramado, né, nas redes sociais. A gente precisa aceitar as diferenças dos outros e não tentar moldar o indivíduo ao nosso ideal, né, perfeito. E quem se sente editado dessa forma se sente totalmente desrespeitado e invadido. Mas talvez na consciência desse indivíduo ele sinta que ele está fazendo melhorias. Mas não, se esconder suas opiniões, se anular seus valores, né, se para você ter uma relação você tem que diminuir quem você é, isso não é correto, né. Com o tempo isso vai trazer danos e prejuízos para você e até para a relação. Uma hora a pessoa vai tomar consciência: "Nossa, eu estou fazendo tudo para poder caber nessa relação, será que eu estou nessa relação porque eu me performei ou a pessoa gosta de mim como eu sou? Mas eu nem sou a pessoa que eu era quando eu comecei nessa relação". Eu fui editada, eu fui moldada, eu fui podada, né. Então, assim, é muito delicado, porque a gente entra no autoabandono, e esse já é uma questão emocional que causa danos e prejuízos para o indivíduo a longo prazo também. Vamos para o próximo ponto? O terceiro ponto é: preste atenção em quem gosta de você só quando você concorda com ela. Existe um comportamento muito comum, né, nos relacionamentos que é: a pessoa até gosta de você, mas só se você for uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa manipulável. Uma pessoa fácil de controlar. Elas até gostam de você, desde que você concorde com elas, desde que você bajule elas, desde que você, esteja ali alinhado com as expectativas dela. Quando você não cede, ela começa a ver um problema em você. Enquanto você está ali aceitando, enquanto você está ali, sem impor limites, ela te tolera, né, ela te aceita. Mas quando você começa a perceber, a toxicidade dessa relação e começa a querer mudar, a querer se posicionar, aí elas começam a se incomodar. E aí a relação muda, aí você não entende: "Poxa, mas eu só estou tentando melhorar a nossa relação", e a pessoa: "Não, você está mudando, né", o jogo vira contra você e você se torna vilã, né, porque você está tentando buscar a melhoria da relação de vocês, uma comunicação clara, objetiva, mas também respeitosa, validando o que um e o outro deseja e quer. E aí que vem essa questão, se a gente está numa relação onde a gente se podou, onde a gente se adaptou, onde a gente se configurou, se editou, como a gente falou no primeiro tópico, a gente não está numa relação honesta e íntegra, a gente está uma relação manipulada, uma relação controlada por quem tem mais consciência. Quem está mais consciente acaba até, de certa forma, controlando a relação, seja o homem ou a mulher. E aí, ao invés de vocês juntos, né, encontrarem uma estratégia, uma forma de permanecerem na relação com uma boa comunicação, entendendo e aceitando quem o outro quer continuar te mudando, te fazendo se adaptar, né. E aí faz, ameaças: "Ah, se você continuar assim não vai dar certo", né. "Se você quiser mudar, a gente vai ter um problema sério, não vai dar certo mais a gente junto". E aí, talvez você até reveja seu posicionamento para não, perder aquela relação, né. É aquela coisa, enquanto você é uma planta, só existe ali, você tá tudo bem, mas se você começar a questionar, começar a querer falar também, dizer a sua opinião e parar de bajular esse relacionamento, essa pessoa, você já se torna descartável. Vamos para o próximo tópico?
O quarto tópico é: aprenda a regular o seu desconforto de não agradar. Existe, uma situação onde a gente fica, né, se coçando: "Não, mas ele vai pensar isso de mim. Não, mas ele". Não, se regule nesse desconforto, né. A gente tem que entender que um comportamento, ele pode às vezes, a gente não extingue ele, mas a gente pode adaptá-lo, fazer menos tentativas de tentar agradar o outro, fazer menos anulações a nós para que o outro se sinta confortável, né, porque isso não está prejudicando. "Ah, mas se eu tentar ser quem eu sou, a pessoa vai, sair da relação". Pois bem, né, ela tem que sair, porque você está sendo uma pessoa que você não é para manter uma relação que tem data de validade, né, porque se você se sustenta num personagem, uma hora esse personagem vai ruir, porque exige de nós muita atenção, muita disposição a gente manter esse personagem. E aí a gente precisa entender que nem todo mundo vai gostar do nosso novo posicionamento, do nosso novo eu, mas a gente precisa encontrar uma estratégia de sustentar isso. E aí, hoje você tenta sustentar, amanhã você tenta de novo, até que isso se torne um hábito, porque se tornou um hábito também você na sua tentativa de agradar todo mundo. E isso pode ser desfeito, porque agradar todo mundo te traz que vantagens, que benefícios? A longo prazo, só prejuízo. Agora você pode ser aceito, agora as pessoas podem querer ficar perto de você, mas com o tempo você vai se isolar, porque você não vai reconhecer quem você é de verdade. A sua identidade, como a gente falou lá no início do vídeo, vai estar fragilizada. Vamos para o próximo tópico? E o último é: reencontre a sua própria direção. Quando você aprende a constantemente se adaptar aos outros, a fazer mudanças em si mesmo, muitas coisas acontecem. Inclusive, você perder a sua própria referência interna. Né? Você começa a duvidar de si mesmo, começa a perguntar muito pela opinião dos outros. O que, que você acha? Você acha que eu vou com esse vestido ou com outro? Você acha que eu vou com essa sandália ou com a outra? Né? Porque você perdeu a sua referência, seu ponto de referência interna. E aí você passa a se direcionar pela opinião dos outros, perguntando aos outros. E isso é muito constrangedor, porque às vezes as pessoas para quem você pergunta nem querem, nem conseguem direcionar a própria vida, as próprias escolhas, e você quer que elas façam escolhas para você também. Então, às vezes é sua mãe, às vezes é seu namorado, e na relação é sempre assim: ah, não sei, escolhe você. Escolhe você. E aí você passa a não ter opinião. E aí depois você reclama que seu parceiro não faz nada que te agrade, que você não está sendo amada do jeito que você gosta, que nem que você sabe, né? Tudo o outro decide por você, tudo o outro escolhe por você. Então, esses são os impactos, né? No relacionamento, na vida conjugal, nas amizades, no trabalho. Então, quando você volta os olhos para si próprio, é esse trabalho que você tem de fazer com que a sua bússola interna volte a funcionar, né? Você volte a ter percepção de si próprio, do que você quer, sustentar suas decisões, fazer escolhas por conta própria com autonomia, não permitir que os outros te manipulem, não permitir que os outros te controlem. E aí você vai tendo esse trabalho de se reconfigurar. Então, quanto mais tempo você demorar para perceber que você está tentando se adaptar demais aos outros, mais trabalho você vai ter de se reconfigurar. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero fazer da minha vida? Que decisões eu preciso tomar para agora? O que eu quero fazer? Né? Aí começa a questionar tudo, até o relacionamento. Porque se você se adapta para caber em um lugar, você começa a questionar: eu estou nesse lugar porque eu me adaptei? Eu sou agradável para essa pessoa o dia que eu for eu mesma? Né, e chutar o balde, essa pessoa me abandona, essa pessoa me deixa, porque quem estiver com a gente precisa aguentar também o nosso mau humor, os nossos dias difíceis, né, e saber que a gente é ser humano, e saber que a gente não vai estar ali no roteiro programado por ele, idealizado por ele. A gente tem os nossos momentos maus, principalmente mulheres, né, que sofrem de TPM, tem tem certinho o dia mal, né, tem certinho ali o dia que a química pega pesado na gente, e a gente se desregula, a gente se emociona demais, a gente se sente vulnerável. Então, o indivíduo que só quer a sua parte boa, ele não quer você totalmente, não quer você integralmente, ele quer você só quando agrada, só quando performa, só quando é podada, educadinha, né, moldada. Só quer você quando você é dentro daquilo que ele idealiza, aquela personagem, né. Quietinha, educadinha, formatada para agradar. E aí quando você se revolta, né, e você quer mudar, dor tempo, as pessoas se afastam, né. E aí nem às vezes nem é tanto culpa dos outros, às vezes os outros nem pediram para você se adaptar, mas você se adaptou. E aí a gente tem que ver qual é o nosso papel nessa questão, porque às vezes você se adaptou, mas ninguém te pediu, né. Você que tem um padrão de comportamento lá, né, da sua infância, de que quanto mais você se adaptava, mais você era educadinha, certinha, né, tudo você era aceita, você agradava mais. Então isso aí se resolve em terapia, tá, terapia. Por fim, é importante você entender que tudo que você fez até agora para se adaptar, quando você quiser desfazer isso,
Isso pode custar algumas relações, algumas coisas. Mas, a pior coisa que você pode perder na vida é você mesmo, porque onde você vai estar. E se dentro de você existir vazio, confusões e o sentimento de estar perdida, olha com que problema você vai ter que lidar. Algo muito maior do que algumas poucas pessoas, se afastando de você. E até porque quando a gente faz essas adaptações, as pessoas até nos aceitam, porque a gente é o encaixe perfeito daquele lugar. Você se sente pertencente, mesmo que isso seja forçado, falsificado. Mas aquele nunca vai ser o seu lar, porque não é onde você realmente, quer estar. Não é o lugar que você pertence, porque você só está seguindo um roteiro, só está performando para caber na vida de algumas pessoas, em alguns ambientes. Faz essa reflexão. O que você mudou em você para poder pertencer, para poder se adaptar, seja na relação, seja em alguns ambientes. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço muito e é um sinal de que você está buscando uma direção que faça você se encontrar. E o primeiro passo talvez nem seja você encontrar uma estratégia, um novo caminho, mas seja você voltar os olhos para você mesmo, para quem você é e tentar se encontrar internamente. Os seus sonhos, os seus objetivos, quem você era, quem você gostava de ser. Sabrina, eu tenho uma dificuldade com isso, eu nunca descobri quem eu era de verdade, eu só sei me adaptar. Então faz experimentos, vai tentando, vai se explorando, se entenda como um universo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, você é um universo dentro de você. Então se explore, né? Tenta se reconhecer nas suas ações, nas suas atitudes. Eu fiz isso, eu pensei quantas vezes, né? Eu tentei meditar, eu me editar, eu tentei, podar alguma coisa ou eu fiz porque eu gostei de fazer. Eu tô com essa pessoa porque eu quero, essa pessoa me traz segurança, essa pessoa está comigo porque realmente gosta de mim, que ações comprovam que essa pessoa realmente está comigo porque gosta de mim? E aí você vai encontrando, quem você é de verdade, se fazendo pergunta, né? Não se podando e se censurando, mas se fazendo pergunta. Você gosta disso? Isso faz sentido para você? É isso. Vamos ficar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, já clica aqui embaixo, já me siga e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.